Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, eu quero partilhar com vocês um texto muito conhecido, que está em Filipenses capítulo 4. Peço que você abra sua Bíblia comigo, nesta passagem. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 4. Eu estou com a versão revista e atualizada, e nessa versão está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Você pode repetir comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Amém. Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta, e peço licença a você para lhe fazer esta pergunta. Peço licença porque é uma pergunta pessoal, e eu sei que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós estivemos visitando a missão Quacis-Abantu na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento nos idos de 1966. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais? Seus amigos? Seus colegas de trabalho? Seus parentes? Os irmãos da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, pensando assim: o pastor está me fazendo estas perguntas porque ele não conhece a minha história, porque se eu contar a minha vida, até pedra chora. Ou talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? Num mundo de tantas guerras, de tanta violência, de tanta corrupção, de tanta iniquidade, dá para ser feliz? E quando eu penso nisso, vem à minha mente o fato de que Paulo escreveu essas palavras, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma, mas escreveu essas palavras preso, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os judeus. E não obstante esta providência tão sombria e carrancuda, ele escreve: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos.
ensinando-nos 3 coisas. Primeiro, a alegria do cristão não é uma opção, uma mera possibilidade. A alegria do cristão é uma ordem imperativa. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Agora me permita uma pergunta muito simples. Você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só na minha que fica? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também? Ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, é também ultra circunstancial. Estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias adversas. Notem que eu não perguntei para vocês se você está feliz, eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei se você é feliz, porque estar é uma situação circunstancial, ser é algo permanente. Me permita explicar. Eu acho que alguns de vocês, se não todos vocês, já ouviram falar do Dr. Horatio Spafford. Horatio Spafford foi um rico advogado de Chicago no século XIX. Esse advogado foi levado a Cristo por Dwight Lyman Moody, o grande evangelista do século passado nos Estados Unidos. O Dr. Horatio Spafford tinha 5 filhos, 4 meninas e 1 menino, que era o caçula. Certa feita ele enfrenta uma grande tragédia na família. O filho caçula morre, deixando um grande vazio emocional na família. Não bastasse esse baque emocional, quando o Moody pregava em Chicago certa feita, houve um grande incêndio, milhares de casas, milhares de prédios destruídos. O Dr. Horatio Spafford, que era um homem rico, perdeu grande parte da sua fortuna naquele incêndio. Então, tentando encontrar forças para prosseguir, resolveu viajar para a Inglaterra com a sua família, para passar uns dias com Moody, que estava fazendo uma campanha de evangelismo na Inglaterra. Na véspera da viagem, ele precisa ficar em Chicago por negócios da sua empresa, mas envia a esposa e as 4 filhas para Nova York para pegar um navio para a Inglaterra. Aquele navio naufragou, um acidente terrível. 292 pessoas morreram naquele naufrágio. A sua esposa mandou-lhe um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Ele toma o navio para encontrar a esposa e pede ao comandante para mostrar para ele o local do acidente. Enquanto o navio era açoitado pela fúria das ondas, o Deus que inspira canções nas noites escuras coloca no coração dele uma música, e ele a escreve. Só escreveu esta em toda a sua vida, mas esta música transformou-se num hino, um hino cristão, e essa música tem sido cantada no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem felizes. E a música é esta: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, meu Senhor.
É claro que um pai que lida com a morte de 4 filhas não está feliz. Não está feliz. Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. Sabem por quê? Porque a felicidade do cristão não é um sentimento. A felicidade do cristão não é uma emoção. A felicidade do cristão não é apenas presença de coisas boas. A felicidade do cristão não é apenas a ausência de coisas ruins. A felicidade do cristão é uma pessoa, é Jesus. Se você tem Jesus, você é feliz. Se você não o tem, você pode ter até momentos felizes, mas não é feliz, porque felicidade tem endereço, tem nome, é Jesus, é Jesus, é só Jesus. A alegria do cristão, portanto, é imperativa, ultra circunstancial e cristocêntrica. Agora, eu não preciso ser um grande entendedor da alma humana para perceber um fato: nem todos os crentes salvos pela graça estão vivendo esta alegria, estão desfrutando dessa alegria, que o apóstolo Pedro chama de indizível e cheia de glória. Basta você conversar com alguns crentes, parece que tem uma aura de tristeza em seu rosto. A pergunta é: quem está roubando a alegria dos crentes? Quem está saqueando a cidadela da nossa alma, levando embora a nossa alegria? A carta aos Filipenses é considerada a carta da alegria, e em cada capítulo desta carta há um ladrão diferente de alegria. Quais são esses ladrões? Com a Bíblia aberta comigo em Filipenses, vamos identificá-los. O primeiro ladrão da alegria está no capítulo 1, versículo 12, e Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção: as coisas que me aconteceram, ou as coisas que me têm acontecido. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e chegam tantas vezes de súbito, sem aviso prévio, e põem a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma decepção amorosa, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Você sai de casa num dia comum e enfrenta um acidente. Você vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com a doença grave. Você tem um casamento de 15, 20, 30 anos de harmonia, de repente um fato acontece e o casamento acaba. É um filho que você criou com todo zelo, de repente começa a envolver-se com coisas erradas, transtornando a saúde emocional da família. Circunstâncias. Quando Paulo escreve assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não tiraram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: o que aconteceu com você, Paulo? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto,
eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente, esse homem crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele está preso em Roma, ele diz que 3 coisas aconteceram, está aí no capítulo 1. A primeira coisa, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles, que estavam livres. O que Paulo entendia era o seguinte: se eu estou preso, só mudou o campo missionário. Eu sou embaixador em cadeias, eu sou prisioneiro de Cristo. Não é a circunstância que faz um homem, é o homem que faz a circunstância. Não importa onde você esteja, se livre ou preso, você é um embaixador de Deus. Não é a circunstância que determina a sua alegria, é você quem é feliz apesar da circunstância. Segundo, porque Paulo estava preso, diz ele em Filipenses 1, que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. O que significa isso? O que é a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano, eram soldados da mais alta patente do império, eram 16 mil soldados de escol, gente da mais alta prateleira militar de Roma. Se Paulo estivesse solto, certamente ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma, porque ele era cidadão romano e era um prisioneiro de César. Tinha que ter um soldado algemado com ele, em 3 turnos por dia, em rodízio. Durante 2 anos foi suficiente para que ele evangelizasse toda a guarda pretoriana. Certamente Nero não sabia, mas Deus havia constituído Nero em presidente das missões estrangeiras do império. Chama isso de conspiração divina, porque colocou lá dentro da casa dele o maior evangelista, e diante dele seu auditório. Depois de 2 anos preso em Roma, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. No capítulo 4, verso 22, escrevendo de Roma, ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso em 3º lugar, ele não podia viajar como era seu costume, plantando igrejas, visitando igrejas. O que ele começou a fazer então? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Isso significa que quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, ou você está vivendo um momento mais difícil da sua história, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua vida. Olhe para a vida sob a ótica da soberania de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria, para que você possa dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está no controle, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, e Ele não só está agindo, mas agindo para o seu bem, porque não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos ao segundo ladrão da alegria, confira comigo, capítulo 2, versículos 2, 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. Eu preciso admitir,
pastor André, que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Por isso, não tem saúde emocional, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável sem o exercício do perdão. Sem perdão, você não vive uma vida saudável fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Porque nós não somos perfeitos. Erramos inconscientemente, erramos involuntariamente, erramos deliberadamente e por isso machucamos uns aos outros. Precisamos de perdão. Isso é tão vital que Jesus afirmou assim: se você não perdoar, você não pode orar. Se você não perdoar, você não pode trazer a sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Se você não perdoar, você não tem paz. Agora, perdão é uma questão de bom senso. Bom senso. Porque guardar mágoa de alguém é autofagia. É a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém vai controlar sua mente, vai botar em você um cabresto, uma camisa de força. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, a pessoa se deita do seu lado e transforma-se no seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome para fazer um lanche, a pessoa se assenta à mesa com você, tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, a pessoa vai pegar carona com você, estragar suas férias. A única maneira de você ter paz é perdoar. Agora, perdão não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Mas é necessário. Eu já passei por muitas dores na vida, muitas. Mas talvez a dor mais aguda que eu já senti na minha vida foi no dia 2 de agosto de 1982. Estava começando meu pastorado, há 43 anos, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Eu sou filho caçula. Meu irmão acima de mim tinha feito 27 anos no dia 1º de agosto, dia anterior. No dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado pelo primo primeiro da sua mulher, com 11 golpes de faca, todos mortais. Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz. Me lembro, entretanto, que a primeira palavra que Deus botou na minha boca, depois que as forças me foram devolvidas, foi que eu disse: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. O que eu posso lhes garantir é que o perdão é maior que o ódio.
O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Agora, eu só fui entender o que é perdão no dia que eu compreendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Jesus conta que um rei acertava conta com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o homem pediu misericórdia, clemência, e o rei perdoa ele a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontrou um conservo dele que lhe devia 100 denários. Também não tendo com que lhe pagar, o homem pediu misericórdia. Ele disse: não, eu não tenho misericórdia não, você me paga ou eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo da história, chamou o cidadão de servo malvado. Eu perdoei a você 10.000 talentos, você não consegue perdoar o seu conservo aí 100 denários? Pois agora você vai ser entregue aos flageladores, vai ser botado na prisão até que você pague o último centavo. E Jesus conclui a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também eu não sei quanto vale 100 denários. Não é a minha moeda. Ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, está escrito na Bíblia que no tempo mais rico e mais áureo, mais próspero de Israel, no período de Salomão, o que entrava nos cofres da nação durante um ano eram 666 talentos. Todos os impostos da nação eram 800 talentos por ano. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um cidadão juntar 10.000 talentos ganhando 1 denário por dia, ele tinha que trabalhar 150.000 anos. 10.000 talentos, portanto, são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Alguém que acabara de receber um perdão de 150.000 anos, não está liberando um perdão, portanto, de 3 meses e 10 dias. O que Jesus está nos ensinando com essa parábola? Ele está nos ensinando que você e eu nunca podemos dizer para alguém assim: eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, eu não perdoo ciclano. Sabe por que a Bíblia diz que você e eu devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia vai além, diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você argumente: pois é, aí que eu me encrenco, porque perdoar até que eu consigo, mas me esquecer eu não consigo não. Aí não, aí é demais para mim. Então me permita uma pergunta: você não esquece mesmo? Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Então o que é perdoar e esquecer? Perdoar e esquecer significa que você nunca mais joga no rosto da pessoa o pecado que você já perdoou a ela. Deus nunca mais nos cobra uma dívida que já nos perdoou. Isso é perdoar e esquecer. Então vou lhe dar uma definição de perdão: perdoar é lembrar
sem sentir dor. Se você me pergunta se eu me lembro do assassinato do meu irmão, muitas vezes. Muitas vezes. Mas eu não cobro mais essa dívida. Quem sabe você vai precisar fazer uma visita, fazer um telefonema, mandar uma mensagem, tomar a decisão de perdoar. Porque se você não perdoar, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria. Confira aí comigo capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Portugal vocês não enfrentam o terceiro ladrão. Preocupação com dinheiro. Não é verdade? Dinheiro aqui não é problema, é solução, né? Algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Mas deixa eu fazer algumas perguntas diagnósticas. E perguntas honestas. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Bom, se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. As pessoas brigam por causa de dinheiro, discutem por causa de dinheiro, porque tem muito dinheiro, porque tem pouco dinheiro, porque não tem dinheiro nenhum, mas sempre discutem. O dinheiro é o maior pomo de discussão da família contemporânea, porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Na linguagem do salmista, as pessoas levantam de madrugada, vão dormir tarde, comem penosamente o pão que granjeiam, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Tem gente que não tem tempo para Deus, tem gente que não tem tempo para o cônjuge, tem gente que não tem tempo para a família, tem gente que não tem tempo para a igreja, tem gente que não tem tempo para mais nada, porque só se preocupa com coisas terrenas. Tem gente que mente por causa de dinheiro, tem gente que se corrompe por causa de dinheiro, tem gente que é corrompida por causa de dinheiro, tem gente que casa por causa de dinheiro, tem gente que descasa por causa de dinheiro, tem gente que divorcia por causa de dinheiro, tem gente que mata por causa de dinheiro, tem gente que morre por causa de dinheiro, tem gente que vende alma para o diabo por causa de dinheiro, porque só se preocupa com as coisas terrenas. O dinheiro é muito mais do que uma moeda. O dinheiro é uma entidade. Aliás, a única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, foi dinheiro. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. O dinheiro é o ídolo mais adorado na nossa geração. No altar de Mamon se dobram milhões de pessoas, porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Dr. Tom Cine, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje essa realidade da economia global. Isso é um fato. Dá um estouro lá na Bolsa de Singapura, de Nova York, você sente o abalo agora, no seu bolso. Deixa eu dar um exemplo. Acho que vocês acompanharam aqui na Europa a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008, lembram disso? Os bancos emprestaram mais dinheiro do que podiam, a bolha estourou, a crise chegou e no efeito cascata atingiu a economia do mundo. Eu sou do estado do Espírito Santo no Brasil. Eu acho que alguns de vocês sabem que o Espírito Santo é o maior produtor de rochas ornamentais hoje do Brasil e talvez do mundo. Muitos donos de pedreiras no meu estado quebraram em 2008, porque a crise imobiliária dos Estados Unidos provocou, numa economia global, um efeito cascata. Nessa economia global,
Mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há riquezas mais ricas do que países hoje. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de países. Nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você não tem tempo para você, para a sua família, se a sua família vai se desestruturar e se arrebentar, isso não interessa, essa máquina tem que girar. E para essa máquina girar, você tem que consumir mais, e nós mergulhamos de cabeça no consumismo. Por exemplo, na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão, ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi, vocês talvez também, uma criança que não aprendeu a falar papai e mamãe ainda, ganhar um telefone celular top de linha. Eu já vi. Eu não sou referência mesmo, porque eu fui criado na roça, no interior. O único brinquedo comprado em loja que eu tive na infância foi um carrinho de plástico, de 5ª categoria. O que eu posso lhes garantir é que eu sobrevivi. E meus pais não precisaram me levar para psicólogo por traumas emocionais. Hoje, honestamente falando, na maioria das famílias, quando uma criança nasce, ela já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto e é sucata, e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente, a esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Mas ninguém duvida disso, é claro. Casamento é tudo novo, top do bottom. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um closet, um armário, e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Não é centopeia não, é outra coisa. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que vocês não conhecem, porque as pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O primeiro bilionário do mundo foi o Dr. John Rockefeller. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. E ele disse mais: a pessoa mais feliz que eu conheci chegava em casa cheirando graxa, comia um bom prato, se fosse brasileiro, arroz com feijão, nem ovo podia comprar mais hoje, porque, pasmem vocês, eu fui ao supermercado e tomei um susto. Um ovo está valendo mais de R$2 no Brasil hoje, mais de R$2, um ovo. Comi um bom prato de arroz com feijão com ovo. Como é que você fala aqui? Estrelado? Estalado ou estrelado? Estrelado, é isso? Ovo estrelado, eu comi ontem um ovo estrelado, eu achei maravilhoso. Lá no Brasil não está podendo mais. Comi uma noite esse pratão e dormi a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele qual era a fortuna que eu tinha granjeado. E conseguiu. Aí chegou no contador e disse assim: rapaz, me conta aí,
Quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou surpreso para ele e disse: você não sabe? Eu não sei, me conta. Cara, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro. A Bíblia diz que você não trouxe nada para este mundo, que você não levará nada deste mundo. Portanto, o que você granjeou entre o berço e a sepultura não pode ser a razão da sua vida. Sabe o que Salomão, foi o cara mais rico do seu tempo, disse lá em Eclesiastes? Se você amar o dinheiro, se você botar o coração no dinheiro, você nunca vai se satisfazer, você nunca vai ser feliz, porque nunca você vai ter o suficiente. Nunca. Se eu pudesse perguntar para o Elon Musk: você quer mais um pouquinho? Ele vai querer mais, porque esse buraco, esse saco não tem fundo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo, disse assim, na sua primeira carta a Timóteo: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Que nós não temos trazido nada, não levaremos nada. Tendo, portanto, o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se desviaram e atormentaram a si mesmos com muitos flagelos. Em outras palavras, nas palavras de Jesus agora: ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Porque se você botar o coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz. Sabe por quê? Porque felicidade tem nome, felicidade tem endereço. Só Jesus, só Jesus, só Jesus pode fazer você feliz. Vamos ao quarto ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7. Confira aí comigo. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Eu preciso lhe fazer uma pergunta. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já viu? Eu tenho certeza, você se olhou no espelho antes de vir para cá, não foi? Você é daquele tipo de gente, aquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Daquele tipo de gente que o problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Ou daquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema? A ansiedade, irmãos, é o mal desta geração. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias, de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, até as crianças estão vivendo ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Aqui eu não sei em Portugal, mas lá no Brasil, se você tiver coragem de assistir todos os programas infantis da televisão brasileira, garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto muito de brincar com as crianças, viu? Um dia eu cheguei na igreja, tinha uma criança brincando assim no pátio, e eu fui bem de mansinho, me aproximei dela e disse assim: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim com o dedinho em rixa: o senhor é que pensa. Coitadinha, estava estressada. Estressada, ansiosa. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento.
apertar o pescoço, tira o oxigênio. E Jesus foi claro em afirmar o seguinte: por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar 45 centímetros no curso da sua vida. É inútil. Sabe por que a ansiedade é inútil? Porque 70%, isso é estatístico, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí a gente sofre antecipadamente e desnecessariamente. E se o problema vier de fato acontecer, já sofremos uma vez, vamos sofrer duas agora, já sem forças para enfrentar o problema. Mais do que isso, a ansiedade é prejudicial, porque o que a ansiedade é? Pré-ocupação, você ocupar-se antes. A preocupação não melhora o seu performance hoje, ela enfraquece você para enfrentar os problemas amanhã. Tem gente que antecipa problema, tem gente que antecipa sofrimento, tem gente que está sofrendo agora por um problema que talvez vá acontecer no futuro. Deixa eu ilustrar isso. Quando eu fiz seminário, isso lá nos idos de 78, 81, um dia eu levantei de madrugada para beber água, só tinha um bebedor no corredor, e eu fui pé por pé para não acordar ninguém. De repente estou passando em frente ao quarto de um colega, a porta estava aberta. Quando eu olho, ele estava chorando, mas chorando a cântaros, soluçando. E eu entrei apressadamente e perguntei para ele assim: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? E ele, em prantos, disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: mas em qual hospital que ela está? Ele disse: não, ela não está doente não, eu estou com medo de ela morrer um dia. Falei: mas aí não dá, varão, deixa sua mãe viver. Hoje a gente tem mais de 40 anos, a mulher está viva até hoje. Ansiedade. Pior do que esse aqui foi uma mulher, pastor André, que chegou no meu gabinete pastoral com a criancinha de 3 anos no colo, chorando muito, mas não era a criança chorando, a mãe chorando. Quando ela acalmou, disse: mãe, o que houve, o que está acontecendo? Ela respondeu: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda. Ué, mas deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Terceiro lugar, ansiedade é um sinônimo de incredulidade. Jesus disse assim: os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Vós deveis buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você já viu o passarinho chorando, reclamando da vida, murmurando, com medo de não ter comida amanhã? Jesus disse assim: olhe para eles. Lutero dizia que os pássaros são grandes teólogos. Um dia eu cheguei na igreja, Antônio, lá em Vitória, tem um pé de manga bonito na frente do templo, e eu cheguei e tinha um pássaro cantando, lindo, cantando, e eu fiquei olhando. Daqui a pouquinho começou a chegar gente, alguns de cara comprida, parece que chupou limão, parece amargurado com a vida. Falei: meu Deus, esses pássaros são mais felizes, eles estão cantando, eles não plantam, eles não colhem, eles não têm celeiro, eles não têm despensa, eles não têm geladeira, estão cantando. E Jesus olha para eles. Jesus diz assim: dá uma olhadinha nas flores, elas brotam hoje, amanhã já não existem mais. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta beleza.
Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas a vocês. Entregue o seu cuidado ao Senhor. Seu amanhã pertence a Deus. Ele está lá na frente com você, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido, você não precisa ter medo da eternidade, Ele está com você. Agora, me permita uma colocação: tem remédio para a ansiedade, gente? Falando sério, tem remédio? Tem na farmácia? É em comprimido? É injetável? Você resolve esse problema fazendo uma academia? Você resolve esse problema passando um final de semana no spa, hotel 5 estrelas? Você resolve esse problema fazendo uma viagem dos sonhos? Você resolve esse problema mudando para uma casa mais bonita? Você resolve esse problema comprando um carro mais moderno? Você resolve esse problema comprando um Rolex? Olha que coisa chique. Você resolve esse problema se tornando o CEO da sua empresa? Tem remédio para isso? Esse mal chamado ansiedade? Paulo responde em Filipenses: tem remédio, e a receita é de graça ainda. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Vamos entender aqui. Paulo está falando de 3 coisas, porque a palavra oração aqui no grego traz a ideia de adoração. Então Paulo está falando de 3 coisas. Você resolve a ansiedade adorando a Deus, dando graças a Deus e suplicando a Deus. Agora, me permita uma pergunta: qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Paulo diz que quando você adora a Deus por quem Deus é, você suplica a Deus porque Ele é seu Pai, e você dá graças a Deus porque Ele já tem feito na sua vida, você manda embora a ansiedade. Então me permita exemplificar. Eu vou fazer uma oração de adoração. É isso que Paulo está mandando fazer, para resolver o problema da minha ansiedade. Eu chego para Deus e digo: meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu protetor, Tu és o meu provedor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a minha herança. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus autoexistente, o Deus infinito, o Deus imenso, o Deus eterno, o Deus imutável. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus vivo, verdadeiro, justo, fiel, bondoso, misericordioso. Eu quero te adorar porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim: Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Aí não combina mais. Ou você retira a sua oração, ou retira a sua ansiedade. Deixa eu fazer uma perguntinha: qual é o tamanho do seu Deus? Quem é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? O seu Deus mede as águas na concha da sua mão, pesa o pó das montanhas em balança de precisão, mede os céus a palmo, espalha as estrelas do firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está dizendo para você: não ande ansioso de coisa alguma. Mas você vence a ansiedade quando você suplica a Ele. Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu futuro.
Ele conhece o seu presente, Ele conhece a sua dor, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece os seus sonhos, Ele conhece as suas dores, Ele conhece os seus traumas, Ele conhece os seus recalques, Ele conhece os seus complexos, Ele conhece as suas angústias, Ele conhece as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones. Não ande com essa mochila pesada, ponha esse fardo da ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Mas finalmente, você resolve o problema da ansiedade quando você começa a dar graças. Aí você diz: ah, pastor, hoje eu estou passando tanta luta. Como assim dar graças? Comece a pensar. Por exemplo, nós escapamos de uma pandemia. Gente melhor do que nós se foi. Comece a dar graças. Eu pergunto a você: quanto vale as suas pernas? Quanto vale? Você não está numa cadeira de rodas. Quanto vale você ter braços para trabalhar, para abraçar? Quanto vale? Quanto vale o seu cérebro estar funcionando e você não está vegetando? Quanto vale? Quanto vale você estar enxergando as belezas, as cores? Quanto vale? Quanto vale você estar ouvindo os sons? Quanto vale? Quanto vale o seu coração estar bombeando vida para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 pulmões que jogam ar para você e você não está numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale? Quanto vale você ter um estômago que processa os alimentos, dando vida e saúde para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter uma família para receber você depois de um dia de trabalho? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter Jesus? Quanto vale você ter um nome escrito no livro da vida? Quanto vale você estar salvo pela graça nesta manhã? Quanto vale? Então pare de murmurar, pare de reclamar e comece a dar graças a Deus, e não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração. E Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem guardar a sua mente e o seu coração. Sabe por quê? Ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. A palavra guardará aí no grego é montar guarda, montar sentinela. Quando você adora a Deus por quem Deus é, quando você suplica a Deus porque é seu Pai, quando você dá graças a Deus porque já tem feito pela sua vida, a paz de Deus protege a sua cabeça e o seu coração. Quando a ansiedade quiser entrar, não vai conseguir mais, porque a sua cabeça e o seu coração estão guardados por uma sentinela divina. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu termino com 2 aplicações brevíssimas. Um dia, pastor André, eu fui convidado para ouvir um grande pregador, muito conhecido, muito renomado, e eu fui com muita expectativa. Quando eu cheguei, aquele pregador disse assim: meus irmãos, o projeto de Deus na sua vida não é fazer você feliz, é fazer você santo. E eu tomei um susto, porque a primeira parte eu entendi perfeitamente: sede santos porque eu sou santo. Mas não entendi a segunda parte, que o projeto de Deus não é fazer você feliz. Fui pesquisar, encontrei a resposta. Talvez quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra do século 17, quando perguntaram assim: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando diz assim: o problema do homem não é a busca do prazer, o problema do homem não é a busca da felicidade, o problema do homem não é o hedonismo, o problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus o criou e o salvou para a maior de todas as felicidades, de todas as alegrias, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Então eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus quer que você seja muito feliz.
abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas finalmente, quero concluir pedindo permissão a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta manhã. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. In the dark where shadows play, heartbeats echo in dismay. Lost the map to yesterday, words too sharp to ever say. Ripped jeans and broken dreams, skate parks and silent screams. Moonlight dances on our schemes. We fly so high on shattered wings. Tears fall like rain on a midnight show. We're bound by secrets only we know. Holding tight but letting go. This love is a reckless rodeo. Graffiti hearts on alley walls, cage birds sing in concert halls.